Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Luiz Gickman, eu sou médico psiquiatra e hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante que são as sinapses. Com certeza você já ouviu falar dela e basicamente é a transferência de informação que é chamada transmissão sináptica entre um neurônio e outro. Quando a gente pensa na natureza física da transmissão sináptica, ela já é discutida há quase um século. A gente já sabia que a velocidade de transmissão era muito rápida. E essa hipótese foi sempre atraente na época que a gente pensava que era simplesmente uma corrente elétrica que passava de um neurônio para o outro. Mas parecia que, além disso, deveriam existir elementos químicos ali naquela transmissão entre um neurônio e outro. Aí foi nessa época que, em 1921, um austríaco sonhador que se chamava Otto Loewi, ele fez um experimento com rãs, que foi um experimento muito importante que provou a teoria dele para o mundo, e essa teoria é válida até hoje. Eu disse que ele é sonhador por quê? Porque literalmente ele teve um sonho com a experiência numa noite e aí quando ele levantou no outro dia ele não conseguia se lembrar exatamente o que era. Mas para a sorte da humanidade, o sonho ele se repetiu no outro dia e aí assim que ele levantou ele já foi lá direto para o laboratório para testar a sua hipótese. Naquela época, né, já se sabia que o nervo vago que inervava o coração daquela nossa nobre rãzinha, o Loewi, ele isolou o coração dessa nossa heroína, dessa nossa rã. E aí o que ele fez? Ele deixou aquele nervo vago intacto. E aí quando ele estimulou o nervo eletricamente, ele observou o quê? Como já era esperado. Ele observou que reduziu os batimentos cardíacos daquela rã. Bom, aí qual foi a demonstração crucial, né? Que o efeito era mediado quimicamente quando ele aplicou aquela solução, né, salina que estava banhando o coração, num segundo coração de uma rã, também isolado, e viu que os batimentos dessa outra rã também reduziam. Olha que interessante, ele pegou o líquido depois da estimulação elétrica que tinha feito nessa primeira rã e levou para uma segunda rã, e essa segunda rã abaixou os batimentos cardíacos. Ou seja, o primeiro estímulo elétrico fez com que alguma substância química, né, fosse liberada, hoje a gente sabe o que é, e era essa quem fazia os efeitos de reduzir o batimento cardíaco no coração da rã. E ele chamou essa substância, eu não sei exatamente o nome, mas Vagusstoff, que mais tarde seria revelado como acetilcolina, que vocês conhecem também aí da parte farmacológica. Então, a história basicamente, né, é essa. As células nervosas, elas se comunicam de uma forma elétrica, mas elas também se comunicam de uma forma química. A grande maioria das sinapses no sistema nervoso central, elas são de fato químicas. No final das contas, elas são químicas. E essas substâncias que se comunicam entre um neurônio e outro, elas recebem um nome hoje de neurotransmissor. Elas são produzidas dentro de células que são armazenadas em pequenas vesículas, e existem vários transportadores dessas monoaminas, mas que no papo de hoje não importa. E diferentes neurônios no sistema nervoso central liberam diferentes neurotransmissores. Os mais conhecidos e que é importante aqui na saúde mental, que você já ouviu falar também com certeza, serotonina, noradrenalina, dopamina, acetilcolina, o ácido gama-aminobutírico, que é o GABA, o glutamato. O GABA, o maior inibitório, o glutamato, o maior excitatório. Bom, e ao longo das nossas séries de vídeo aí de psicofarmacologia, para os nossos colegas psicólogos, vamos explorar basicamente esse assunto, o mundo dos neurotransmissores e as particularidades de cada um deles, tá bom? Fica ligado, o papo de hoje é esse e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço!